Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Glória a Deus. Quem vos fala é o pastor Carlos. Estamos aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina, ligados aí com toda esta irmandade. Obrigado pelo carinho dos irmãos que têm orado por nós. Glória a Deus. Sempre tem deixado uma mensagem, glória a Deus, de bênção. Amém. Muito obrigado pelas orações que vocês têm feito por minha vida, pelo ministério, glória a Deus, amém, que o Senhor possa nos unir cada dia mais, estarmos firmes na palavra, na graça e no poder de Deus em todo momento, amém? Sempre precisamos ter paz, ter harmonia, glória a Deus. Temos uma carreira, meus irmãos, e precisamos tomar essa carreira que nos está proposta em nome do nosso Senhor Jesus, aleluia. Que o Senhor abençoe a cada vida neste momento, que o Senhor venha derramar, Senhor, deste teu poder, desta tua glória, levantar, Senhor, aqueles que estão enfermos, Pai, Senhor, curando as suas chagas, suas feridas, tocando, Senhor, e retirando deste corpo, Pai amado, todo este mal, toda esta infecção, em nome de Jesus, que o Senhor faça sã o seu corpo, a sua alma, que o Senhor traga paz, o renovo, que o Senhor vai à tua frente neste dia, tire todo o embaraço, todo o impedimento, e que o Senhor te dê a vitória em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, temos um Deus sempre pronto para agir exatamente para aqueles que o buscam e creem que este Deus é poderoso para mover. Esta é a fé, glória a Deus, que o Senhor quer que nós tenhamos nele. Amém? Que ele está pronto para operar. Glória a Deus. Você está vendo Deus? Não. Mas pela fé, você crê no poder, na glória de Deus. Amém? E que também é um Deus que está sempre pronto para mover para aqueles que estão confiantes nele, que tem toda a sua motivação de vida no Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus. Deus está pronto para operar na tua vida, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Deus está pronto para agir. O Deus que te cura, o Deus que te liberta. Temos as aflições do mundo, meus irmãos. As aflições são as consequências de viver neste mundo pelas ações do mal. Toda a influência de Satanás que opera nos filhos da desobediência, e eu sempre falo, o diabo, ele opera nos filhos da desobediência, meus irmãos. E ele vai usar exatamente muitos para atrapalhar as nossas vidas, meus irmãos, lançando os seus dardos inflamados, e nós precisamos estar vigiando em todo o tempo, meus irmãos, vigiando. Por isso, temos que estar vivendo acima das circunstâncias naturais humanas, porque senão nós caímos. Os nossos sentimentos nos enganam, meus irmãos. Os nossos sentimentos nos enganam. Então, toda hora vem um dardo, vem uma situação, vem uma palavra, e de repente nós nos pegamos falando pela carne, falando pela nossa razão. E muitas vezes o Senhor diz, vigia, porque o teu adversário quer fazer você cair. Não entre nas suas razões humanas, meus irmãos. Aleluia. Não esqueça que a tua guerra não é na carne. A tua guerra não é para ser feita na carne. A sua guerra não é para ser feita na sua razão, no seu revide. A nossa guerra é contra todas as hostes espirituais do mal. Porque o inimigo, ele te acerta dentro dos teus sentimentos para fazer você se prostrar a um dolo interior. Este dolo, ele te leva a você revidar, porque muitas vezes nós temos compaixão de nós mesmos. Achamos que não somos merecedores dos ataques, das calúnias, das ofensas, mas quando nós estamos no plano espiritual, enxergamos isso, que são dardos inflamados do maligno, que tentam fazer nós sermos atingidos, inflamar o nosso coração com todo este dolo de sentimento, e traz a tristeza, traz a decepção, traz a amargura dentro da nossa alma, meus irmãos. E aí vem o pensamento mal, aí vem o sentimento mal dentro de nós, aí começamos a pensar coisas malignas, coisas má, começamos a pensar mal do nosso próximo,
mal daquele que anda conosco. Quantas vezes você escuta alguma mensagem, às vezes de algum irmão dentro da igreja, daqui a pouco você fica irado, aí vem aquele pensamento mal, vem aquele sentimento. Nós não podemos ter pensamentos maus, meus irmãos, dentro de nós. Isso não vem de Deus. Deus nos assiste em todo momento. Deus nos assiste em todo momento. Precisamos desraigar, jogar fora, lançar fora, meus irmãos, tudo aquilo que não é de Deus. Todo pensamento mal que estiver dentro do seu coração não é de Deus. Deus está falando com pessoas que estão carregadas neste dia, com o coração assim cheio de tristeza, de uma decepção, porque foi acometido talvez de alguma palavra que trouxe dentro do seu coração essa mágoa, essa tristeza, meus irmãos. Não se decepcione com o teu próximo, não se decepcione com as vidas, meus irmãos, porque nós temos que viver acima de todas as coisas neste mundo espiritual. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos para um tema, falar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu, quando começo a mensagem, muitas vezes a gente pega um ou outro versículo para a gente poder falar exatamente e deixar o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus, porque eu creio que Deus, Ele tem uma mensagem para cada um de nós. Do mesmo jeito que quando eu estou falando, Deus está falando comigo, amém? Ele está falando com cada um de nós. Deus está falando com cada um de nós. E nós precisamos crer, meus irmãos, glória a Deus, na palavra de Deus, que nós somos alimentados. Eu digo, Deus fala, e nós precisamos ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Não podemos endurecer o nosso coração. Não podemos endurecer o coração para a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é uma semente que ela tem que cair num coração puro, numa terra boa, para que ela possa dar fruto, meus irmãos. Porque se o nosso coração estiver impermeável para a palavra de Deus, é como um solo duro, um solo rochoso. Não adianta você jogar semente no meio das pedras. E eu digo, tem muitas pessoas recebendo a palavra de Deus como um coração cheio de pedra, um coração duro. E nós precisamos estar quebrantados. Por isso que o Senhor diz, vai e prega aos aquebrantados de coração. Você já viu quando você pega uma pessoa que está quebrantada, né? Ela está quebrantada, e quando você lança a palavra de Deus, é tremendo, meus irmãos. Aquela palavra penetra no coração. Mas quando você vai pregar exatamente para uma pessoa que tem um coração duro, a palavra é como uma semente. Você joga, parece que ela volta para trás. E é desse jeito, meus irmãos. Então, é Deus que opera todas as coisas. Deus está operando todas as coisas. Meus irmãos, a gente evangeliza de toda e qualquer forma. Mas nós não conseguimos alcançar todos. Não conseguimos. De tudo que a gente prega, não importa. Muitas vezes as pessoas não entendem. Ainda que você pregue para 1000 pessoas, meus irmãos, e um irmão e uma pessoa se converta, dá glória a Deus. Amém? Você não vai perder o teu galardão, porque a mensagem, amém, ela foi dada e nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar, meus irmãos. Não é porque você foi ali, pregou, as pessoas realmente não deram atenção para a mensagem que saiu da tua boca, meus irmãos. Aleluia. Vai para o outro canto, prega de novo. Vai pregando, glória a Deus. E se no meio desta multidão um realmente se converter, dá glória a Deus. Amém? Você não vai perder o teu galardão. O nosso trabalho não é vão no Senhor, porque vai chegar naquele dia, o Senhor vai dizer, eu mandei o meu servo, glória a Deus, em todo o tempo, exatamente pregar a palavra, mas vocês recusaram. Vocês recusaram. Então nós, como mensageiro de Deus, meus irmãos, não importa. Não importa, o importante é ir e pregar e fazer a vontade de Deus, a direção de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção, um tema que eu já preguei muito, é um tema que a gente tem alguns estudos já, mas mensagens, que é Hebreus 12, glória a Deus, 12:1. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha,
deixamos todo embaraço e pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Amém? O autor aqui do livro de Hebreus, ele começa falando, portanto, nós, esse nós é eu e você e todos que estão ouvindo e todos que são chamados para serem salvos. Amém? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Meus irmãos, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Seja ele no plano físico, humano, ou seja ele no plano espiritual, meus irmãos, porque até Satanás nos assiste. Porque quando o Senhor Deus perguntou a Satanás, tem visto o meu servo Jó? Quer dizer, nós vemos que somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, meus irmãos, em todo momento. Então, todos os atos da nossa vida, eles estão sendo escritos. Todos os atos da nossa vida estão sendo escritos. Por isso que a palavra diz que nós vamos dar conta de toda palavra que sair da nossa boca. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado para ver como nós estamos andando. Nós precisamos andar, meus irmãos, com sabedoria. Precisamos viver com sabedoria, com discernimento. Não podemos andar de qualquer jeito, falar o que quiser, não, meus irmãos. As palavras que saem da nossa boca, elas têm que ser palavras de edificação. Os nécios, os loucos, eles falam de qualquer jeito, eles falam asneira, não medem o que falam, meus irmãos. Mas o cristão, meus irmãos, antes da palavra sair da boca dele, ele vai raciocinar para ver se aquilo que ele vai falar realmente vai ser para edificação, meus irmãos, da vida do próximo, meus irmãos. Que não saia palavras das nossas bocas, palavras nécias, palavras tolas, palavras indecentes, meus irmãos. O palavrão, meus irmãos, na boca do crente não pode existir. Não pode, meus irmãos. Falta lavar a boca, lavar o coração, que não saia palavra torpe da nossa boca. Todo palavrão, ele carrega uma maldição, meu irmão. São palavras malignas, palavras malditas. Nós temos realmente que tirar tudo isso da nossa boca, meus irmãos. Temos que tirar. Que saia uma palavra de edificação, que saia uma palavra de bênção. Até um tempo atrás eu já preguei que os pais até amaldiçoam os filhos e falam essa praga, essa aqui, aquilo ali. Nem gosto de estar pronunciando certas palavras, mas, meus irmãos, nós ligamos as nossas palavras no mundo espiritual. Ah, eu falei sem querer. Meus irmãos, não tem o sem querer. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Temos que vigiar tudo que nós falamos, o que sai da nossa boca para edificação. Aleluia. Portanto, nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço, né, meus irmãos? O embaraço da vida. Esse embaraço é que não deixa aqueles que são chamados alcançarem esta maturidade espiritual. Qual que é o problema? O problema, meus irmãos, é o mundo. O mundo é um dos maiores problemas hoje na vida do cristão, tá? Como o Senhor Jesus diz, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 12. Que proveito há ao homem em ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, meus irmãos, o embaraço, meus irmãos, nosso está neste mundo. Nós nos embaraçamos todo. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que as pessoas lutam desesperadamente para acumular um espaço, riqueza cada vez mais, meus irmãos. E nós vemos que o único objetivo das pessoas é crescerem nas coisas deste mundo, nas coisas materiais. E nós vemos que isso não tem valor no mundo espiritual nenhum, meus irmãos. Não tem valor. Ah, mas eu construí casas, eu construí carros, eu tive empresa, tive negócios. Como que se isso realmente desse algum crédito na salvação, meus irmãos? Pelo contrário,
isso cresce a avareza, isso cresce a cobiça, isso traz a idolatria, isso traz todo embaraço, meus irmãos. É comum a gente falar, mas eu tenho uma empresa, sustento não sei quantas pessoas. Meus irmãos, em momento algum a Bíblia diz que nós somos salvos pelas obras, meus irmãos. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Pela fé, meus irmãos. Aleluia. Quer dizer, aonde está o maior embaraço que não deixa as pessoas realmente crescerem espiritualmente? Aonde está? Porque nós temos que entender que Deus colocou uma carreira proposta para o homem. Deus colocou uma carreira proposta. Ele nos propôs uma carreira. E esta carreira é uma edificação espiritual, meus irmãos. Glória a Deus. Para a gente alcançar uma maturidade de homem perfeito para entrarmos no reino de Deus. Amém? É uma maturidade, é um crescimento espiritual. Porque essa maturidade vai levar o homem à santificação. Vai levar o homem à pureza. Porque o que separa nós de Deus é o pecado. E o tempo da nossa peregrinação aqui na terra, meus irmãos, é para nos lavar de todo pecado. Nós podemos aceitar Jesus. Jesus, ele começa uma obra na nossa vida e ele é fiel para terminar. Porque até o dia exatamente de nós sermos entregues para Deus, nós vamos ser escovados, limpos, para que as nossas vestes sejam brancas como a neve. Amém? Por isso que precisamos tirar todo o embaraço e pecado dos nossos caminhos, meus irmãos, para que a carreira que Deus nos propôs para a salvação, meus irmãos, ela seja conquistada. Nós precisamos. E o que embaraça os homens? Você já viu o que embaraça a tua vida? É o presente século. As pessoas estão totalmente atarefadas, comprometidas, não tem tempo. É uma correria para cima e para baixo, meus irmãos. Querem conquistar o espaço neste mundo, querem conquistar as coisas deste mundo. E cada dia, meus irmãos, elas ficam mais ignorantes na palavra de Deus, analfabetas, e tentam se justificar talvez por mensagens, por pregações de bênção, pregações heréticas, que tentam justificar os seus caminhos e os seus erros. Meus irmãos, nada justifica, nada vai nos justificar se nós não nos santificarmos, se nós não tomarmos o caminho e a carreira que nos está proposta. Agora, Deus propõe uma carreira para nós. Deus me propôs uma carreira. Deus me propôs uma carreira. Quer dizer, não é eu fazer a carreira do jeito que eu quero, mas é eu fazer a carreira que Deus me propôs. Deus me propôs uma direção. Meus irmãos, carreira, porque muitos querem assumir uma carreira espiritual, mas eles querem fazer do jeito que eles querem. A carreira do próprio homem é quando ele estabelece o que ele quer fazer e não Deus. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, agora eu vou montar uma banda, agora eu vou montar uma igreja, agora eu vou para a África, agora... Meus irmãos, está certo que lá na palavra aí de pregar o evangelho a toda criatura, eu acho que é uma ordem nós temos, mas nós temos que ver qual é a perfeita vontade de Deus, aonde Deus me quer. Será que Deus quer que eu monte uma igreja ou será que Deus quer que eu evangelize? Amém? Porque quem dá os dons espirituais é o próprio Espírito Santo, que ele divide os dons espirituais. Aleluia. Amém? Não adianta eu querer ser pastor se Deus quer que eu fique como evangelista, meus irmãos. Então, há uma vontade de Deus para cada um de nós. E nós precisamos exatamente saber qual é a perfeita vontade de Deus, aleluia, para as nossas vidas. Aí voltamos lá em Romanos 12. Glória a Deus, amém? Precisamos saber. E por isso que lá no livro de Romanos 12, diz para a gente ter o culto racional, meus irmãos, com lógica, meus irmãos. Nós temos que buscar Deus com entendimento. Não adianta a gente se esconder como pano de fundo, como um cenário, meus irmãos, se esconder ali, porque eu faço parte lá do ministério da igreja. Meus irmãos, mas isso não é uma carreira que te está proposta. Eu canto lá no círculo de oração, eu vou ali, eu vou lá. Meus irmãos, isso é um pano de fundo, isso é um cenário pintado. Meus irmãos, eu tenho que buscar para saber qual é a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Deus tem uma perfeita, não importa
Quantos milhões de cristãos temos, meus irmãos? Mas Deus tem para cada um de nós um propósito. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Se Deus tem que mandar alguém lá para a África, se Deus tem que mandar alguém para outra parte do mundo, glória a Deus. Gozar, todo mundo quer evangelizar lá nos Estados Unidos hoje, né, meus irmãos? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou evangelizar. Ninguém quer evangelizar em países como o Haiti, ninguém quer. Ou mesmo, vamos evangelizar, vamos aqui nas partes mais difíceis do Brasil, dos irmãos que realmente são mais carentes, aqui na parte do Nordeste. Não, todo mundo quer ir lá para os Estados Unidos, sabendo que o maior berço evangelístico do mundo são os americanos, meus irmãos. Então, se hoje grande parte da África, grande parte dos outros países foi alcançado, foi por causa dos nossos irmãos americanos que saíram. Então, meus irmãos, há uma necessidade de nós levarmos o evangelho, de nós realmente levarmos a palavra de Deus em todo momento. Então, não adianta tentar se esconder atrás de alguma coisa. Agora eu vou fazer, pega lá uns panfletinhos, eu acho que tudo que você falar do nome do Senhor, tudo que você propagar, glória a Deus, temos que glorificar o nome do Senhor. Mas não podemos se esconder atrás de uns folhetinhos, meu irmão. Eu fui ali entreguei uns folhetinhos, meus irmãos. O Senhor diz para nós ir pregar o evangelho, não entregar folhetinho. O Senhor diz, vai e prega a palavra de Deus. Meus irmãos, precisamos entender que uma mensagem de evangelização, você realmente tem que dar sentido para que a pessoa realmente possa se converter. Nós não convertemos a pessoa de entregar um panfleto, meus irmãos. Nós realmente, quando nós pregamos a palavra de Deus, levamos o pecador a entender que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, que é necessário agora aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É tempo exatamente de tomar também essa carreira, fazer do Senhor Jesus o Senhor da sua vida. Quer dizer, eu vou realmente aceitar e viver pelos mandamentos de Cristo, glória a Deus, amém? Então isso não é feito em 1 minuto ou 2 minutos, meus irmãos, mas isso tem que ter um tempo, e tudo que nós fazemos, meus irmãos, nós temos que fazer com zelo, nós temos que fazer com amor, nós temos que fazer com dedicação, glória a Deus, amém? Porque quando Jesus mandava os seus discípulos ir pregar o reino de Deus, amém? Ele mandava eles ficarem naquela casa até que houvesse o entendimento, a edificação, mas ninguém vai receber você. Imagina você ter que ficar uma semana na casa de alguém, evangelizando, muito quando te recebe, já te recebe no portão, glória a Deus. Então nós precisamos estar realmente vivendo a palavra de Deus, nós precisamos ter entendimento na palavra de Deus. Deus tem uma carreira proposta para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Sabe por que vocês não crescem espiritualmente? Porque é o embaraço da vida, que rouba todo o tempo, ocupa a sua mente, ocupa o seu coração. Nós precisamos buscar o reino de Deus com entendimento. Nós precisamos buscar o reino de Deus exatamente com força. Nós precisamos buscar o reino de Deus com determinação. Precisamos estar determinados a compreender exatamente as escrituras sagradas, glória a Deus. Temos que ter o ânimo, temos que ter a vontade, e nós temos que lutar, meu irmão. É uma luta contra essa natureza da nossa carne. É uma luta, porque a nossa natureza, meu irmão, ela tem um plano humano, e viver o reino de Deus, meus irmãos, é exatamente fazer a nossa natureza se sujeitar a Deus. Nós temos que fazer a nossa natureza se sujeitar a Deus. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Amém? Nós temos que se sujeitar a Deus. Agora, é uma luta contra toda a nossa vontade, meus irmãos. Porque qual é a ideologia do mundo? A ideologia do mundo é fazer os homens exatamente correrem por uma carreira que está proposta no mundo. Então, a primeira coisa, desde criança, os nossos pais nos colocam na escola para que a gente alcance e tenha um nível
para que a gente possa ter uma carreira depois profissional, para que a gente vá bem, para que a gente tenha conquista. Todos os pais querem que seus filhos vão bem, que tenham, que sejam prósperos, glória a Deus, que não passem necessidade. Isso também é de Deus, meus irmãos, mas nós precisamos entender que nós não vivemos um plano só humano, ele é espiritual. Meus irmãos, porque não adianta nada nós nos prepararmos tudo nesta vida, meus irmãos. Temos ganhar o mundo todo, vivemos o melhor desta vida, meus irmãos, até o último segundo da vida. Vivemos até o último segundo da vida, sem doença, sem preocupação, daqui a pouco morre e vai para o inferno. Qual que é a vantagem? Você tirou todo o seu proveito só neste mundo, meus irmãos, e por vir o inferno. Então, meus irmãos, ainda que nós tenhamos que ter uma vida mais simples neste mundo, para não acarretar na nossa vida espiritual, o que eu sempre prego, porque o verdadeiro é um mundo espiritual. O nosso mundo aqui, meus irmãos, ele é uma fantasia, ele passa, ele é vaidade, ele é vazio. E você conquista, e tudo que você conquista aqui, ele vai ficar. Ele pode durar alguns anos, você tirar todo o proveito enquanto você está vivo. Depois, meus irmãos, tudo fica. E você vai para onde? Então, meus irmãos, o tempo que vos resta é tempo de buscar Jesus. É tempo de edificar a sua vida. Você tem que lutar contra a tua natureza, contra a tua fraqueza, contra esse relaxo que você vive, meus irmãos. As pessoas não se importam com o reino de Deus. Mas eu digo para muitos, começa a se importar. Porque depois da morte, ou nós temos Deus, ou nós temos o inferno. Então procura se importar do jeito que você está vivendo. Eu estou chamando a tua atenção, meu irmão e minha irmã, porque é uma realidade. Ainda que você finja que isso não exista, ainda que muitos nem querem acreditar que isso existe, mas existe, meus irmãos. Então nós precisamos exatamente ver do jeito que nós estamos vivendo. Temos uma carreira que Deus nos propôs. A carreira que Deus nos propôs é que nós sejamos santos, que nós busquemos o seu reino, que realmente sejamos edificados na sua palavra. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fique rico, seja milionário e fique realmente sem conhecimento de Deus. Isso não é de Deus, isso é do diabo. O diabo, ele te dá todas as riquezas do mundo para você não buscar a Deus, meus irmãos. Então é isso, ele vai enganar e tem enganado a muitos com a prosperidade. E tem usado até os seus ministros, que se transformam em ministro de justiça, para pregar um reino de Deus, realmente buscando os bens materiais da terra e ficarem todos sobrecarregados. Mas o Senhor, glória a Deus, o nosso Senhor Jesus, amém, aleluia, buscarmos o reino de Deus, buscarmos a justiça de Deus em primeiro lugar, meus irmãos, porque não adianta nós buscarmos as ações deste mundo se nós não estivermos edificados espiritualmente. Aí a gente sempre tem que voltar lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão com dores, pois sim dará ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? Então, meus irmãos, tudo é vão. Não adianta nós tentarmos edificar o mundo, meus irmãos, se Deus não edificar as nossas vidas. Aleluia. Não adianta tentarmos ganhar o mundo, meus irmãos, né? Porque hoje é uma correria. Eu nunca vi um povo realmente, há um esfriamento espiritual, meus irmãos. As pessoas falam muito do Espírito Santo, mas eu não vejo os dons do Espírito Santo na vida das pessoas, meus irmãos. Não vejo. É difícil. São poucos, meus irmãos. Há um esfriamento exatamente dentro da ação, porque as pessoas estão tão sobrecarregadas neste mundo, meus irmãos, tão sobrecarregadas, ocupadas, estão tão embaraçadas, e quando o embaraço pega, ela carrega o pecado junto, meus irmãos. E nós não estamos vendo essa unção do Espírito. Nós estamos vendo, sim, homens eloquentes, com pregação de imposição, mas eu digo,
Cadê os frutos do Espírito Santo? Cadê o amor, a misericórdia? E cadê os dons do Espírito Santo, meu irmão? Os dons. Porque quando o dom de Deus está dentro da igreja, quando uma igreja é edificada pelo Espírito Santo, quando os dons estão atuantes dentro da igreja, meu irmão, há uma edificação tremenda. Há uma edificação, meus irmãos. Aleluia. Porque a revelação, Deus revela exatamente o pecado. Meus irmãos, Deus revela o profundo, oculto e o escondido. Aleluia. Nós precisamos estar vivendo esse tempo espiritual, não de palavra, meus irmãos, porque hoje as pessoas têm montado aí pregações, é muito fácil montar uma pregação, vai lá na internet, pega o texto de um, faz uma adaptação e prega. Meus irmãos, nós temos que falar pelo Espírito, é pelo Espírito, meu irmão. Aleluia. Temos que falar pelo Espírito. As pessoas estão tão embaraçadas, vai lá, pega o sermão do outro e prega. Eu digo, você tem que ter tempo, meu irmão, para buscar, ouvir Deus exatamente te dar mensagem, ouvir a unção do Espírito Santo falar com você, meus irmãos. Imagina que eu já tenho até uma mensagem que eu digo, não adianta você realmente ter um restaurante, aí vem os clientes, você vai ter que comprar comida de outro para vender, porque você não tem tempo para fazer. É a mesma coisa que os pastores, meus irmãos. Os pastores estão tão sem tempo, então eles vão ali e compram a comida do outro restaurante para alimentar exatamente as suas ovelhas. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã, Deus quer te usar. Sai do embaraço dessa vida. Deus quer te usar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Glória a Deus. É tempo de tirar o embaraço que está embaraçando a tua vida, para você buscar a presença de Deus. Glória a Deus. É tempo de tirar todo o embaraço que está embaraçando a tua vida, uma vida cheia de embaraço. E eu digo, crente embaraçado não prospera. Crente embaraçado não progride nem no mundo físico, quanto mais no mundo espiritual. Mas Deus está falando com você, glória a Deus, porque Deus faz prosperar a sua vida, Deus faz prosperar a sua alma, Deus que cura as tuas feridas, que cura a tua chaga, glória a Deus. É tempo de tirar o embaraço de dentro da casa, meu irmão. É tempo de tirar todo o embaraço que está na nossa vida. É tempo exatamente de pegar os filhos que estão embaraçados, enrolados, exatamente. Meus irmãos, e dar a direção para eles se desenrolarem. Nós precisamos tirar tudo aquilo que está embaraçando a tua vida, meu irmão. O que está embaraçando aí dentro da sua casa, meus irmãos? Aleluia. Lança fora, lança fora. Temos que fugir das paixões da mocidade. Temos que fugir, meus irmãos, das palavras. Temos que fugir de tudo, meus irmãos. É tempo que nós precisamos estar fugindo de todas as coisas que não são de Deus. Estarmos cheios da presença do Senhor, da unção, do poder e da glória. Aleluia, porque o Senhor está conosco. O Senhor está na nossa vida. O Senhor diz, foge também. Fugir do quê, meus irmãos? O Senhor diz para a gente fugir dos falatórios profanos. Aleluia. O Senhor diz para a gente fugir de toda a iniquidade. Aleluia. E diz para a gente fugir das paixões da mocidade. Nós temos que fugir de todo falatório profano. Que profana, meus irmãos, profana a presença de Deus na nossa vida, fofoca, maledicência, meus irmãos. Precisamos tirar exatamente dos nossos olhos todo esse noticiário maligno que está aí, meus irmãos. Precisamos tirar todo o falatório profano, meus irmãos, que profana, meus irmãos. Precisamos tirar dos nossos caminhos tudo aquilo que é iniquidade, meus irmãos. Tudo aquilo realmente que sai fora da palavra de Deus. Precisamos tirar fora, meus irmãos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Você quer crescer, tira o embaraço da tua vida. Você quer crescer espiritual e ter uma vida abençoada, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, tira o embaraço, se entregue a Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Aleluia, medita na palavra de Deus para que você vá bem em todos os teus caminhos, porque Deus te mostra a carreira no qual você deve andar, Deus te dá direção, Deus guia os passos do homem
homem bom. Deus guia a tua vida, Deus te dá direção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor que te cura, o Senhor que te liberta, o Senhor que te dá o renovo. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor que quebra todo impedimento. Senhor, nós oramos, Pai amado, para que esses irmãos tenham força, Senhor, de sair do embaraço das suas vidas, Pai amado, e tudo que está embaraçado, Senhor, entra na causa deles também, Pai amado, e tudo aquilo que o inimigo embaraçou na vida deles para eles não alcançarem, Pai amado, a bênção, entra na causa deles, Senhor, em nome de Jesus, entra nesta causa do INSS, entra, Senhor, nesta causa, meu Pai, julga a causa dos teus santos, Pai amado, defende a causa do justo, meu Deus, xalabassúria, Senhor, tudo aquilo que se levantou, Pai, trazendo impedimentos, segurando os seus caminhos, que em nome de Jesus agora, seja derrubado agora toda esta muralha, todo este impedimento, seja quebrado, que se abram os caminhos em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, Senhor, que dá vitória aos teus santos, que toca aqueles que estão enfermos e dá saúde, Pai amado, dá saúde a este irmão, esta irmã, que o Senhor traga paz, Pai amado, edificando esses lares, essas vidas em nome de Jesus, glória a Deus e aleluia, amém, glória a Deus. Cadê o povo do Glória a Deus? Sumiram o povo do Glória a Deus? Vai lá no mural, dá um Glória a Deus, vai lá no WhatsApp 11 também, dá um Glória a Deus, aleluia, amém? Tenha um dia abençoado, você tenha um dia abençoado, glória a Deus, que o Senhor vá à tua frente ainda e abra os caminhos que estão fechados, glória a Deus, amém? E que o Senhor traga as boas novas sobre a tua vida, tanto espiritual, amém, como aquela que você está guardando, amém, você está guardando aí faz tempo, mas a mensagem chega com boas notícias. Fica na paz e Deus abençoe em nome de Jesus, amém.